que a psicoboazinha é também aquela que se coloca como a mais baratinha. E se você se coloca nesse lugar, é porque a vontade de agradar falou mais alto. Aí lá vai você evitar contrariar na tua fantasia, é claro, né? O paciente para ele não ficar chateado. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Ei Psi, um programa feito para a psi que quer transformar o seu consultório, porque transformar é mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta, mentora de psicólogas, e você sabe qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês, trabalhando 5 horas por dia. Olha aí que maravilha! E vamos desbloquear essas nossas crenças limitantes, que nós psicólogas conhecemos tão bem, né? Mas quando a gente vai falar de dinheiro, lá estão as danadinhas de novo, né? E esse programa de hoje foi feito sob medida para os nossos desafios de sustentar, olha aí, o nosso preço de sessão, na hora que a gente está ali contratando com o paciente, né? E eu escolhi esse tema justamente porque eu sei que é o calcanhar de Aquiles de todas nós. Cobrar a consulta abaixo do nosso preço justo. Por que fazemos isso? Por quê? Por que será, né? E hoje eu quero entender aí contigo que está aí me assistindo, vamos conversar. Por que que a gente faz isso? Por quê? E avaliar contigo as consequências da gente ser tão boazinha, né? Porque a gente é muito fofa, muito boazinha. Porque eu já te disse que a psicoboazinha é também aquela que se coloca como a mais baratinha. E se você se coloca nesse lugar, é porque a vontade de agradar falou mais alto. Aí lá vai você evitar contrariar na tua fantasia, é claro, né? O paciente para ele não ficar chateado, para ele seguir depois da primeira sessão, para que ele fique e fidelize, né? Você acredita que o preço vai fazer todo esse milagre, não é a sua técnica, é o preço. Olha só o que a gente coloca como até empecilho de crescimento, né? Porque nessas situações lá foi você de novo se colocando para baixo, junto com o teu preço, se desqualificando, né, e deixando que as tuas necessidades sejam atendidas lá no final, aí entrando num negócio ruim para ti. E eu tenho certeza, porque isso já aconteceu comigo, e eu acho que aconteceu com você, quando a gente fica envolvido naquela situação da escuta e tem um momento negocial. Então, esse é o momento que a sua mente vai suspender a atenção flutuante e que você vai estar ali conectada com o real, com o negócio, com o contrato que você está fazendo. Então, mudou a operação. Você vai ter que ser assertiva, não mais empática, assertiva, né. E se você não muda o modo, continua empática, você vai acreditar que o paciente precisa de desconto, porque a história dele é triste, porque aquela paciente recém se separou, mudou de cidade, porque realmente você imagina que ela não tem condições, né. E no decorrer do tratamento, você descobre o quê? Que aquele paciente, aquela paciente que você achava que não tinha muitas condições financeiras, na verdade tinha. A pessoa fez uma viagem internacional, a pessoa comprou um carro, a pessoa comprou um apartamento, a pessoa está sempre com um sapato novo a cada sessão, uma bolsa caríssima, e você pensa: "Ai, me ralei". Hum. E dá problema sim, porque transferência e contra-transferência existem, então isso dá problema no tratamento desta paciente, né. E é por esse motivo que eu criei esse movimento de valorização, para que a gente possa se apossar aí dos nossos talentos, estufar o peito como psicólogas de valor, porque chega de mulheres presas nos seus negócios sem conseguir avançar.
sem conseguir alavancar o negócio, sem conseguir de fato se tornar a mulher que quer, porque tem o medo de ser firme na negociação, né? Pois então, sabem qual espaço eu vejo e posso, porque estou no lugar, né, de mentora, que eu posso realmente orientar as minhas alunas? Lá na mentoria. E lá na mentoria tem um módulo completo, inteirinho, só sobre precificação. E por que que eu fiz isso? Porque é justamente o nosso dodói, a nossa ferida, que a gente não sabe fazer, a gente sabe trabalhar com o subjetivo, esse mundo das imagens do inconsciente, esse mundo dos sentimentos, das sensações, das percepções, das marcas, dos traumas. Agora, com dinheiro, nós temos problemas. E a gente, quando tem problema, o que que a gente faz? A gente olha e enfrenta. Por quê? Porque a gente não quer ficar presa no mesmo lugar, lá com uma psicóloga comum. E as minhas alunas estão nessa jornada, elas estão aí para efetivamente se tornarem psicólogas de valor. Então, vamos tocar o dedo na ferida sim. Teve uma sessão de mentoria que foi bem interessante, porque falando em precificação, falando em relação com dinheiro, eu busquei as memórias infantis das minhas alunas para a gente relembrar aí que brincadeiras nós fazíamos na infância. E aí veio, né, uma turma de memórias, uma série de lembranças, e eu vou te dizer uma coisa, em todas elas apareciam sim lembranças com bonecas, ok? Estamos aí subjetivadas pela cultura, né? Mas também existia algo bem legal, memórias de brincadeiras de negócios. É, aí eu vejo a Ana contando que ela fazia docinho, ela e a irmã, e colocavam uma mesinha na frente da casa para vender os docinhos para os vizinhos. Outra que conta, a Fran, que vem de uma família que trabalha com empreendedorismo, tem negócios, né? Que ela ia para a empresa do pai e gostava de usar a calculadora e brincar que ela fazia cálculos e que ela era dona do negócio, com dinheiro na mão, com a calculadora. Eu me lembrei de várias brincadeiras que eu fazia. As gurias até riram, disseram: "Ah, só podia ser a Débora". Eu brincava num telefone de plástico, que eu era sabe aquele telefone de plástico de antigamente que fazia tchu, discava? É, eu adorava aquele telefone. E eu brincava, junto com uma série de recibos e de papéis do meu pai, que eu era a chefe de uma empresa, que eu resolvia só pepino. Eu já sabia desde pequena que ser chefe não é bom não, né. E aí eu resolvi uma série de problemas, eu ficava envolvida naquela sensação de ser poderosa, né, e resolver problemas. Me lembro também que eu brincava de loja, com uma amiga que a mãe tinha uma loja, e a gente pegava sacola, a gente pegava cartão da mãe dela, recibo, a nota ainda com para fazer, né, todo o esquema, me esqueci o nome que tem, o papel carbono. Ah, essa aí é tão antiga que eu me esqueci. Para fazer o quê? Para fazer todo o sistema da loja, compra, negocia, vende, né, atrai cliente. E quando a gente vai, né, para esse campo da infância, no qual a gente ensaiava jeitos de trabalhar, jeitos de se colocar na vida adulta, é legal a gente pensar que registro a gente tem sobre negócios, sobre vendas, né? Eu acredito, talvez eu esteja errada, se eu estou errada, manda aí um sinalzinho para mim, né, dizer: "Opa, não é assim comigo". Eu acredito que muitas de nós, psicólogas, que vamos aí para esse mundinho subjetivo, a gente perde a mão ou tem desconhecimento mesmo, preconceito, né, com o sistema de vendas. Por quê? Porque talvez, me diz agora, e aí seja brutalmente honesta contigo mesma, né, talvez, você tem medo de ser firme na negociação, né, passou ali, 40, 50 minutos escutando aquele paciente, empregando acolhimento,
cuidado, escutativa, empática e de repente mudou o modo, como eu te falei, vamos para o negocial. E aí bugou o sistema, né, bugou. Será que você tem medo de ser firme? Sabe aquele sentimento que na tomada de decisão, na hora de precificar, na hora de dizer o teu preço, né, é como se tu tivesse perdendo a tua feminilidade, sendo rude, agressiva? Mas e se eu te contar que é possível aprender a vender seu serviço de forma assertiva e elegante? Porque esse é o convite que eu faço para ti e que eu ensino as minhas alunas a realizar. Nessa cena de mentoria que eu te contei, a gente seguiu, foi, uma manhã de mentoria, já sabendo que brincávamos com o negócio, que vendíamos nas nossas brincadeiras, né, e essa foi uma memória bem importante para que a colega não se sinta desprovida dessa capacidade, né. Nós seguimos fazendo sabe o quê? Fazendo um script de venda. Como cada uma faz quando tem que dizer o contrato e tem que dizer o seu preço. Como é? Depois a gente corrigiu essas situações que podiam ser frases de desqualificação, justificando preço, porque isso não faz com que o seu paciente feche negócio com você, né, não é porque você vai dizer que você fez mais um curso, que você está pagando uma pós nova, que o paciente vai pagar o seu preço, não é isso. Então a gente foi desmistificando alguns equívocos, construindo uma linguagem bem mais clara, mais assertiva. E isso foi muito, mas muito providencial, porque o que, que eu percebi? Por vezes faltam palavras na boca da psicóloga para que ela saiba fazer ali uma boa venda e fechar um negócio. Né? Quando eu comecei a falar assim, para as minhas alunas, elas diziam: "Ai, Débora, eu não gosto muito disso". Por quê? Porque tem que vencer essas crenças limitantes, porque tem que vencer também esse preconceitinho com vendas. Você vende um serviço, você vende seus atendimentos de psicoterapia. Então você tem que saber fazer isso, né? Porque senão, como é que você vai sustentar o seu negócio? Como é que você vai poder, por exemplo, chegar num valor decente que eu falo aqui, de R$ 10.000 por mês? Quando? Nunca, né? Porque para chegar aí, você precisa se desenvolver. E você sabe que você precisa aprender a se posicionar, porque é isso que eu estou falando para ti, posicionamento, né. Porque se você acredita que se não der desconto, perde o cliente, daí, né, fica difícil, por quê? Porque tu sempre vai entrar num jogo que não é de ganha-ganha. E dessa forma, a tua fantasia, ela só vai se fortalecer. Por exemplo, achando que se tu faz um reajuste no teu preço, aumenta o teu preço, os pacientes não vão querer continuar, vão, ó, sair correndo, né. Então, você precisa entender, colega, que a venda, ela tem a ver com a maneira como você conduz. E se você conduz com medo, se você conduz com temor que o paciente não fique com você, aí é que está o nosso problema. Porque se tu não acreditas que a tua solução, a solução que tu entregas, o teu trabalho, né, se tu não acreditas que ele é tão bom assim, como é que o paciente vai acreditar? Tu acreditas o quê? Que tu não és tão boa, então tu vais cobrar o que tu mereces, né, e o teu paciente, vai ficar feliz, então tá tudo certo. E a nossa troca vai ser justa. É isso que eu prego, é isso que eu ensino para as minhas alunas. E se isso parece demais para você agora, porque você sempre se acha despreparada, quer ter mais e mais, mais conhecimento, né? Porque eu já te conheço. Eu sei que quando aperta, tem dúvida, bingo! Lá vai você fazer mais um curso. Porque talvez você acredite que as pessoas que sabem vender, elas já vieram programadas com esse dom. Mas eu vou te dizer, é possível sim, se você está determinada a aprender essa competência, é possível.
Porque você não precisa saber de tudo, só precisa estar um passo à frente do seu cliente, para resolver um problema específico que, olha só, presta atenção no que eu vou te dizer, que ele paciente, ela paciente, sozinhos eles não conseguem, mas você consegue. Essa lucidez, essa apropriação do valor que você entrega ao trabalhar, ela é fundamental. E se porventura o paciente não fechar contigo, não fechar com o teu preço, tá tudo bem, porque esse não foi para ti, para tua pessoa, foi para a oferta que tu fizeste, né. E se a gente aprende a usar a inteligência para negociar nesse jogo do ganha-ganha, né, o cliente faceiro, tu também, você vai fazer, sabe o quê? Você vai fazer diferença na sua história, porque vai estar agindo como protagonista. Hum. Você não vai ficar sendo dominada pelos pensamentos pequenos, pelos seus medos, pelas crenças limitantes. Você não vai ficar aí nesse lugar da boazinha que baixa preço e dá aquele descontão, né. E essa aí a gente conhece, sabe quem é essa? Essa daí é a escrava dos boletos e que tem um coração inseguro. Essa aí a gente não quer mais ser, né. Porque a partir do momento em que tu paras de agir assim para conquistar o teu espaço e começas a reagir para não perder o teu lugar, hum, tu vais agir com coragem e ousadia. O medo ele vai diminuir. E aí tu não vais aceitar qualquer migalha. Isso, que tu vens aceitando, porque não é qualquer valor que vai te interessar, que vai fazer com que você coloque ali sua intenção de trabalho, seu estudo, né, todo o planejamento e ação terapêutica, né. Então, tem aí um ponto que a gente também tem que vencer, né, que é nos apropriarmos do nosso poder de transformação, porque é isso que a gente entrega ao trabalhar. A gente faz com que aquela pessoa esteja num estado de transformação, no qual ela vai ter estímulos, ingredientes suficientes para mudar a sua relação com as pessoas, para mudar o fluxo de pensamentos, para poder acessar os seus sentimentos, identificá-los, para ter outra relação consigo, para gerar mais autoconhecimento, né. E é esse raciocínio que você tem que ter. Não ficar colocando as coisas debaixo do tapete, porque senão o teu negócio, os teus atendimentos, o teu consultório, eles não vai sobreviver por muito tempo, né. E se sobrevive, tu ficas ali sendo até, cobrada, né, pela tua saúde física ou mental. E pode até normalizar esse problema. E a gente tem que sair desse lugar. Se você está decidida a encerrar esse lugar da mulher com medo, né, eu tenho um convite para que tu conheças um outro lado da moeda. Porque esta mulher com coragem, que já conhece os seus inimigos, que ficam rondando a mente, atrapalhando, essa mulher está aí dentro de ti. Então, chega da psi que não entende da sua potência como especialista, chega dessa psi que tem medo de dizer o quanto vale o seu estudo, o seu talento, o seu trabalho. Pensa comigo, o paciente que chegou até você, ele tentou de tudo para melhorar antes de te procurar, viu? Tentou de tudo, isso eu tenho certeza. E o que que aconteceu? Não funcionou. E você quer ser a recomendada como a melhor, a mais segura, a que mais direciona, a que traz a solução para o teu cliente. Porque não tem ali, quando você está aí pensando, né, em como chegar nesse contrato, nesse acerto com o teu paciente, não tem aí uma profissional insegura. Tem sim uma profissional que se apoderou e não quer ser vista como a mais baratinha não. Então, se você quer realmente mudar e se sentir realizada com a prática da psicoterapia, você tem que deixar de ser uma psicóloga comum. E aí o primeiro medo que tem que derrubar é o medo de cobrar. Por quê? Se você fica com medo de cobrar o quanto vale essa transformação que eu te falei agora, que o teu serviço gera, olha,
eu vou te dizer uma coisa, o teu paciente, esse que não sabe resolver o problema sozinho, por isso te buscou, porque ele acredita que tu, psicóloga, tu tens a solução para ele. E é nesse lugar de especialista que tu tens que abrir a porta e receber essa pessoa. Porque tu tens que pensar que o paciente já paga um preço muito alto diariamente com o sofrimento que ele tem, por não ter o problema dele resolvido, por não saber resolver o problema dele, por conviver com essa questão que precisa ser ajustada, né, e ele não sabe como ajustar. Por quê? Porque a gente já viu, sozinho ele não consegue, né. Ele até pode conseguir sozinho, mas ele não tem direcionamento. E adivinha quem tem como resolver tudo que falta nele? Você. Então, na sua oferta, propõe a ele fazer esse troca-troca. Ele parar de pagar o preço da dor e pagar o preço da solução que tu tens, né. Quanto será que custa, pensa aí, para o paciente continuar vivendo com todas essas questões, esses sintomas que afligem? Quanto custa? Será que é mais caro pagar a psicoterapia e ter todos os ganhos que o teu trabalho gera, ou seguir vivendo como ele está? Então, percebe que quem tem que fazer aí uma transformação também sobre vendas, negociação, precificação és tu? E aí, é claro, né, tem 2 forças, aliás 3, que são muito bem-vindas e que são necessárias de serem ativadas. A primeira é a autoconfiança, né, porque você está minimamente um passo à frente do seu cliente, você é especialista, ele que te pediu ajuda, ele acredita que você é especialista, então banque esse lugar, haja como tal, resgata a tua força, sabe o que está fazendo. A outra força que a gente tem que ativar é a conexão. Olha só, esteja ali 100% vivo e presente, criando empatia. Entenda que o cliente compra primeiro você, a tua energia, a tua postura, que está no teu tom de voz, que está na maneira como tu te colocas, como tu conversa com ele, né. Depois ele vai comprar a tua solução, aquilo que vai resolver o problema dele, a psicoterapia no caso. Ah, ele quer sim a transformação, tanto que ele te buscou, mas antes disso ele precisa confiar no ser humano que vai entregar aí a solução para ele. Portanto, é importante que tu tenhas certeza que a tua solução resolve. Tem que conhecer a tua solução profundamente. Por exemplo, o que que muda na vida do paciente depois de ter o teu atendimento? O que que ele perde caso não tenha o atendimento contigo? Os pacientes, eles buscam ajuda e eles precisam sim de direcionamento. Então, se porte como alguém que pode ajudar, porque está na hora, colega, presta atenção, de tirar os olhos das contas e dos boletos, né? Porque esse pensamento, ele vai te gerar falta. E você vai agir, sabe como? Com medo. E o medo muda a nossa fisionomia e muda o nosso tom de voz, a nossa postura, nos rebaixa. E assim você passa a aceitar qualquer coisa. E se você se coloca aí, né, se posiciona como alguém que precisa de migalhas, quem tá ali te procurando vai até repensar, vai pensar: "Ué, será que essa psico tem condições de me ajudar?". Então, postura profissional não tem nada a ver com falar difícil, ser muito erudito, usar terninho, mas tem a ver com postura mental, com clareza de quem você é, qual é a solução que você oferece e do poder que você tem. Porque o teu preço, ele precisa simbolizar o que você entrega. E o que esse paciente vai ter de resultado, né? Vai ter resolvido na vida dele. Tem algo que eu aprendi, que eu passo para as minhas alunas, e que nessa sessão de mentoria que foi do balacobaco, né, porque falar de memórias infantis, falar da relação com o dinheiro entre mulheres dá pano para manga, né. E um dos pontos que as minhas alunas mais gostaram, se identificaram e que foi realmente ali um sacode para elas, um insight, né, eu vou dividir contigo. Olha só, muitas vezes a gente usa a nossa régua do dinheiro
no dinheiro do cliente. Exatamente. Então, não dá para usar a nossa régua. Você, por exemplo, né, pode achar, equivocadamente, tá, que o paciente, não tem condições financeiras de arcar com as suas próprias escolhas. Hum. Tenta entender que ele não tem dinheiro pela sua aparência, pelo discurso, pela história que tu escutasse. Ou então tu o medes com a tua régua, né. Tu não tens capacidade financeira de arcar com aquilo que tu vendes e tu julga caro. "Ah, esse preço tá caro, acho que eu não pagava", né. Sobretudo, sabe por quê? Porque tu não tens necessidade daquele serviço, não tem necessidade. Quando tu tens necessidade, aí muda de figura. Então não cabe essa parte aí, né, foi gol na mentoria. Não cabe a ti dizer o não para tua oferta, porque esse é o papel do paciente. Então nada de dar descontão, nada de colocar promoção, né. Promoção tá bom no supermercado, lá no salão de beleza que tu vais, mas não no teu consultório. Inclusive, antes de chegar na fase do preço, é importante lembrar que 2 coisas, que o fato de alguém ter muito dinheiro não significa que vai comprar de você facilmente, e o fato de alguém não ter dinheiro não significa que a necessidade dessa pessoa de resolver a situação que ela está passando não a faça encontrar meios, porque é prioridade para ela aquele tratamento. E quando a gente entende que a gente usa a nossa relação com o dinheiro, a nossa régua do dinheiro para o paciente, muita coisa se esclarece, né. E eu vou te dizer um outro elemento que também é importante que a gente se tenha esclarecido, que é o seguinte: teu preço, ele diz para o cliente, para o paciente, o que que ele pode esperar de você. Sabe por quê? Porque o preço te posiciona na mente do teu cliente. O preço, ele é um, número subjetivo e comparável com outras coisas que ele já adquiriu, já comprou, já pagou, com outros serviços que ele já conhece. E se a dor, o sofrimento dessa pessoa é grande, e se você está dizendo para ele: "Olha, eu tenho condições de te ajudar, de que esse sofrimento ele ganhe uma outra cara, que a tua angústia diminua, que as tuas crises de pânico possam ser controladas", né, se a tua promessa então diz que tu resolves o problema dele, olha só, o que que vai acontecer. Se você pede muito pouco na hora da troca, na hora do contrato, né. Que essa pessoa vai pensar? A pessoa, o paciente vai ficar em dúvida. Afinal, o barato no mercado nunca é encarado como melhor. Né, e aí que vem a pergunta do posicionamento, dessa lucidez que a gente tem que se apropriar do nosso valor, do valor que a gente gera ao trabalhar, né. Porque como é que você quer ser vista? Como é que você quer ser vista? Essa é uma pergunta fundamental, eu faço essa pergunta toda vez que uma aluna escorrega, toda vez que tem medo de cobrar, medo de cobrar, olha só. Porque se você quer realmente mudar e se sentir realizada dentro da área clínica, esse medo ele tem que ser superado, porque você tem que deixar de cobrar como uma psicóloga comum. Se você fica com medo de cobrar, quanto vale a transformação que o teu serviço gera, é é importante que você comece a vencer essas barreiras hoje mesmo. Por exemplo, pense nos padrões familiares da relação com o dinheiro. Como é o dinheiro na sua família? O dinheiro na sua família vinha junto com uma atmosfera de tensão, de briga? Vinha junto com uma atmosfera de falta, de escassez? Vinha junto com uma atmosfera de abundância, de diversão, de permissão, de prosperidade? O que vinha junto? Que turma de sentimentos e que discurso, é claro, existia na tua casa sobre dinheiro? Por quê?
Porque a gente tem que entender, enquanto psicoterapeutas ainda, né, que se a gente tem trava com dinheiro, e eu tô te dizendo que toda psicóloga tem trava com dinheiro, algumas, mas é um caminho. Essas que não têm mais, essas que não têm mais, essas que se tornaram psicólogas de valor, tiveram que olhar para dentro de si, e é isso que eu tô te propondo. Porque sem autoconhecimento, sem entender a tua relação com o dinheiro, tu vais fazer o que eu falei que é perigoso. E é por isso que tu dá o desconto e tu baixa o teu preço que tu construísse como justo, né? Por quê? Porque tu usas a tua régua, a tua relação com o dinheiro, que pode ser disturbado, para aquele paciente, achando que ele vai reagir da mesma maneira como tu reagirias. E aí, né, o problema tá feito. O problema tá feito porque tu não estás valorizando a ti mesma e o teu trabalho. E isso custa. Tu dá um descontão, mas isso custa subjetivamente para ti. Porque tu não vais te sentir a melhor fazendo isso. Não vai, isso eu tenho certeza, porque, com as minhas alunas, quando elas chegam na mentoria, é nessa posição do medo, de usar a própria régua, de não saber, de não perceber ainda que é o próprio paciente que está buscando a ajuda dela como especialista, então o próprio paciente já reconhece esse valor, esse poder nela. E sempre lembrar que o mais baratinho não é visto como melhor. E aí, nesse caso, o que que você tem que fazer? Olhar para dentro de si e trabalhar o que você encontrou e não foi legal, o que você encontrou lá dentro e não foi, muito saudável. Por quê? Porque este é o caminho de você vencer as suas limitações com o dinheiro. Porque esse é o caminho de você, inclusive, começar a fazer uma coisa que eu acho que você não faz. E que eu, né, ajudei as minhas alunas a começar a fazer. Sabe o que que é? Trabalhar o tema dinheiro com os teus pacientes. Desbloquear em ti a capacidade de falar sobre dinheiro quando o paciente diz: "Não, mas agora eu tive que vender o carro porque eu vou fazer uma mentoria na associação tal". E é importante que tu perguntes: "Ah, sim, e quanto é a mentoria que tu vais fazer? Quando tu vendesse o carro, foi um bom negócio? Vai ficar, justo para ti? Vai ficar apertado? Como é que fica? Como é que é o teu sentimento em relação a isso?", né. Ou até: "Nossa, que importante para uma mulher que nunca investiu em si, que importante que tu estás destinando esse valor para o teu crescimento, para o teu negócio". Então, entende que falar com dinheiro sobre o teu paciente não é ser inadequada, não é ser xereta, não é assim: "Ai, não é de bom tom, não vou perguntar". É sair da zona da ignorância. Hoje eu fico pensando: "Meu Deus, como é que eu fui capaz? Como é que eu fui capaz de dar aula de psicologia e nunca falar da relação com o dinheiro na clínica?". Como é que eu fui capaz de dar tanta supervisão nesses mais de 20 anos de consultório e não perguntar para a supervisionanda quanto que tu ganhas por mês? Quanto tu queres ganhar? Quanto é o preço da sessão desse paciente? Não sei. Eu estava num momento de coma e eu acordei. E eu acordei porque é importante, sim, a gente pensar na nossa relação com o dinheiro e avançar. Porque a nossa clínica é nossa responsabilidade, porque a nossa clínica é o nosso canal do nosso sustento. Então, a gente que quer crescer, a gente também tem que pensar que manter o preço que tu construís, que é justo para ti, é o mínimo que tu precisas fazer para o teu negócio andar, é o mínimo. Depois tem uma série de outras coisas, né. Então, por hoje é só. Aí anota tudo que eu te falei e amanhã tem mais programa Ipsi para gente avançar e tirar de cena essa psicóloga comum, que fica nos atrapalhando, não é mesmo? Então, boa noite, obrigada pela companhia. Tchau, tchau.